Então, na primeira revolução industrial, a gente tem os elementos básicos, o carvão, o ferro, o aço. Agora, na segunda revolução industrial, não. Na segunda revolução industrial, os elementos são diferentes. Eu gostaria de dizer o seguinte, na primeira revolução industrial, a gente está falando sobre a revolução da produção e da aceleração do mundo. Por exemplo, o que contém carvão e é necessário ter ferro ou aço? E tem a ver com transporte. Trem. Então, o surgimento das primeiras estradas de ferro vão ser características da primeira revolução industrial, lá na metade do século XVIII na Inglaterra e ao longo do tempo na Europa. Agora, a segunda revolução industrial não. Quais são os elementos básicos? Alguém sabe? Da segunda revolução industrial? Vamos lá, galera, vamos tentar. Elementos básicos da primeira: carvão, ferro, aço. Segunda, vamos lá. Petróleo, muito bom. Falta mais um. Álcool. Hã? Álcool. Não. Óleo. Não. Soja. Não, galera, é um elemento que é da natureza, evidentemente, mas o homem aprende a controlar. Vamos lá. Está na natureza? Não. O homem está na natureza e o homem aprende a controlar. Energia o quê? Eólica. Não. Elétrica. Energia elétrica. Energia elétrica. Então, olha os elementos como mudam. Na primeira revolução industrial, o carvão, o ferro e o aço se tornam os elementos principais. E aí, Daniel, por que o trem vai ser importante? Claro, por exemplo, para a aceleração desse processo. Agora, você já na segunda revolução industrial, você já tem a presença do petróleo e energia elétrica aqui como funcionamento fundamental, certo? Daniel, por que é tão importante esse processo, né? Por que é tão importante essa informação? Porque é a partir, por exemplo, do petróleo que você vai ter o combustível fóssil para quem? Para quem andar? Para os automóveis, exatamente, para os carros. No caso da energia elétrica, ela vai promover uma mudança muito grande, que é o quê? A forma como as pessoas veem a luz do dia. Eu posso estender a jornada de trabalho, porque agora para ficar à noite demora mais tempo. Se ficar não tem problema, porque dentro da fábrica eu tenho luz. Até a forma como a gente determina o que é noite e o que é dia é feita através da medida da segunda revolução industrial, sabiam? O mundo do trabalho influencia até a nossa forma de enxergar o que é um dia. Porque vocês já tiveram a experiência de ir para o interior do Rio de Janeiro, de outro lugar, e percebem que lá as pessoas acordam 5 da manhã e vão dormir às 7 da noite? Né? Por quê? Porque lá elas acompanham o raiar do sol. O sol não nasce 10 horas, meio-dia. O sol nasce que horas? 5 da manhã, 5 e meia por ali, né? E que horas que o sol vai embora, que fica tudo escuro, porque não tem energia elétrica? 6 horas. É muito mais escuro no interior, né? Claro, porque você não tem a cidade com luzes, você não tem prédios, você não tem grandes conglomerados. Por isso que alguém, um professor de astronomia, vai falar para você olhar para o céu no interior, para poder ver as constelações. Porque aqui é muito difícil enxergar, porque as luzes e os gases também atrapalham. Quer dizer, até a forma como você enxerga o que é um dia não está cedo, são 7 horas. 7 horas para alguém que é do campo é diferente. O tempo passa de formas diferentes para você e para quem mora no interior de Xerém. Olha que loucura. Parece perto, mas você enxerga o tempo de uma forma diferente. Você vê a passagem do tempo de uma forma diferente. O tempo dura de formas diferentes para você e para aquela pessoa. Isso está diretamente ligado àquilo que você faz, ou à forma como você consegue o tempo. É a energia elétrica. A gente pode estar meia-noite na nossa casa e está tudo aceso, a gente jantando. Às vezes estou jantando meia-noite. Quer dizer, existe uma série de coisas que a gente pode levantar a partir daqui. Mas vamos continuar. Com a energia elétrica, por exemplo, se eu acelerava a produção e acelerava também o transporte, o que eu estou fazendo? Eu estou começando um processo de, digamos assim, eu estou ficando mais perto de outros países, entende? O que eu estou falando? Quando a gente fala, por exemplo, que a tecnologia ela ajuda a aproximar pessoas, hoje você fala com uma pessoa que está no Japão em tempo real. Claro que naquele momento não podia, mas você não tinha o trem. Com a primeira revolução industrial, você tinha. Agora aqui, a gente está acelerando o processo. Como, Daniel? Com um carro,
Sim, com carro, mas não só com carro. A energia elétrica vai dar origem, por exemplo, a uma invenção chamada telégrafo. O telégrafo digamos assim, é o primo antigo do fax. Você consegue mandar uma mensagem para alguém com códigos, com limite de palavras, em outra cidade, em outro estado. Cara, isso é uma grande... Tanto que o nome do Correios até hoje é o quê? Correios e Telégrafos, né? Porque é uma forma de transmitir mensagem, mandar um telegrama para alguém, né? Telegrama não é só aquela música legal que a gente conhece. Ela também quer dizer o seguinte: você não conhece telegrama? É do... Veja aí, qual é o nome dele? É aquela telegrama do amor, alguma coisa assim? Não, pagode. Não, é pagode não. É pagode assim também. Não. Me manda telegrama. Tem essa, tem o pagode, verdade, esqueci. Verdade, clássico. Mas você tá falando do telegrama do... Nossa, eu não vou lembrar o nome dele. Depois eu lembro. Vou tentar lembrar. Que ele fala que tá com saudade, que ele tá mandando de Aracaju um telegrama. Esqueci o nome dessa música. Chitãozinho de Chororó. Não, eu Ok. lembrei dela. Me liga. Rapaz, vocês vão me obrigar a fazer isso? Sim. Uma carta de amor. Eu vou te ligar. Eu vou até lá. Peraí que eu vou resolver esse problema É, agora. é. Peraí. Vamos ver aqui quem é. Gilberto Gil. Não. Tô vendo. Zé Cabaleiro. Eu ia falar Zeca Pagode. Vocês não conhecem a música Telegrama do Zé Cabaleiro? Então Bota aí pra tocar. Não. Faz uma parte. Exercício. Exercício de casa é escutar a música do Zé Cabaleiro Telegrama. Mas vamos pra cá. O que é o Telegrama? Essa mensagem que só é possível através das conexões de fios. Né? Os postes carregam os fios e esses fios de telegrama eram responsáveis por transmitir as mensagens elétricas, né? E aí os sinais eram colocados como mensagem. Ou seja, a energia elétrica e o petróleo impulsionam ainda mais o processo de aceleração da informação e também da conexão entre pessoas. Ou seja, o mundo começa a desenvolver outras riquezas, outros propósitos. A segunda revolução industrial traz uma necessidade não só de acelerar as informações, de conectar mais o mundo, mas também de aumentar a quantidade de riquezas. Isso se deve por quê? Porque agora eu tenho como aumentar a produção, então eu posso ter mais trabalhadores, né? A aceleração melhorou, digamos assim, então eu posso fazer com que o meu produto, eu pensando como capitalista, tá? como um dono, um proprietário da propriedade privada, eu posso acelerar a minha produção, posso distribuir para mais lugares. Então, o trem já me ajudava, né? Agora a minha indústria pode produzir os próprios carros, né? A gente vai falar da segunda revolução industrial, a gente lembra de duas características, de dois modos de produção. Escrevi de colocar aqui, mas escreve aí, por favor. Modos de produção. Modos de produção. Não confundir com meios de produção. Meios de produção é aquela, na verdade, um critério que a gente chama as formas como se produz, ser dono do meio de produção, ser dono das condições materiais de produção. É aquilo que a gente fala que diferencia, por exemplo, um capitalista de um não capitalista. Eu sou capitalista, você é dono dos meios de produção? Se não, você não é capitalista. Daniel, meu pai é dono de uma lojinha de sandália. Ele é dono de uma sapataria. Ele é capitalista? Não. Ele faz a sandália? Ele é dono da azaleia? Porque se ele for, ele é capitalista. Então ele não tem as condições para produzir a sandália, ele revende. Então se ele não tem as condições de produção, ou os meios de produção, ele não é um capitalista. Entende? Meio de produção. Isso. Agora, isso aqui é outra coisa, que é modo de produção. Eu estou explicando meios para diferenciar que são esse aqui, que são modos de produção. Os modos de produção são formas como as indústrias, a partir da primeira e da segunda revolução industriais, passam a produzir. Então é uma forma de produzir, é um modo de produção. Eu vou falar dos dois principais modos de produção. O primeiro modo de produção é chamado de Fordismo, tá? O nome é bem característico, né? Ford, né? Da empresa. Então, do empresário industrialista Henry Ford, né? O Fordismo, ele ficou conhecido pelo seu primeiro modo de produção, que era o seguinte: ele tinha uma característica básica, que era produzir em larga escala e de forma homogênea. Vou repetir então: produzir em larga escala e de forma homogênea. Beleza?
Vou repetir. De forma homogênea e em larga escala. Ou seja, como é que é a imagem clássica da produção fordista? Por exemplo, quando a produção de automóveis começou, o Henry Ford vai produzir milhares, galpões gigantescos de quê? Carros, certo? E todos esses carros são pretos. Por quê? Porque preto é a cor mais barata do mercado para poder atingir, né? E assim eu consigo produzir tudo em massa. Então a primeira forma de produção foi a fordista, industrial, claro. E essa produção então fazia tudo da mesma forma, em larga escala. Então todo mundo tinha um Ford 3MC preto. Era o padrão. Entende? Tá dando para compreender? Então, como é que se caracteriza a produção fordista? Larga escala e de forma homogênea. Se a gente tivesse que dar um exemplo hoje, é como... Lembram do começo das Havaianas? Não, né? Vocês são muito mais novos. Quando as Havaianas começaram a ser produzidas, elas eram... Havaianas era chinelo de pobre. Então não era... Hoje em dia uma Havaiana pode custar até R$150 dentro do aeroporto que você for comprar. Mas a Havaiana era um chinelo extremamente barato. E era feito para quê? Para a classe mais pobre. Então a Havaiana era tudo igual. Ela tinha só duas cores, né? Era branca e preta, com aquela tira, né? E aí era isso. Aquilo era a Havaiana. Só tinha duas cores e era feita em larga escala. Você podia achar e era barato, né? Então isso é uma caracterização, claro, né? É só um exemplo que eu estou dando para você entender o que seria uma produção fordista. Ao longo do tempo, essa produção fordista, já na segunda Revolução Industrial, começa a alterar a sua forma de produção. Começa a alterar. Existe uma nova forma de produção. A gente vai ver sobre a crise de 29, mas a crise de 29 vai ajudar a acelerar isso. Mas antes mesmo da crise de 29, né, ainda no final do século XIX, começo do 20, a gente vai ter o Taylorismo. Né? O que é o modo de produção taylorista? Se o modo de produção fordista é aquele que produz em larga escala e de forma homogênea, a mesma coisa em larga escala, o Taylorismo é o contrário. Ele produz sob demanda. Tá? O que é produzir sob demanda? É o seguinte, você não produz 1 milhão de carros pretos, você produz 10 carros pretos. E aí, se você tiver mais demanda, você pode produzir mais 10 carros pretos. Porque alguém pode querer um carro vermelho, e aí você atribui um preço mais alto. E as pessoas vão querendo produtos diferentes, de formas diferentes. E o mercado, às vezes, vai acabar com aquele produto e outro vai surgir. Quer dizer, o que acontece? Qual é a diferença? O que fez mudar o Fordismo para o Taylorismo? Porque o Fordismo vai fazendo com que várias empresas sofram problemas. Por quê? Crises de superprodução, o que vai acontecer lá na crise de 29. Você produz 1000 carros pretos, e aí o que acontece? Chega um momento que ninguém mais quer comprar. Se você for um taylorista, tudo bem, você pode investir em outro ramo ou ir para outro lugar, mas se você for um fordista que tem 1 milhão de carros na garagem, você vai ter encalhados 1 milhão de carros. Você tem um prejuízo muito maior. Então, o que altera a condição do Fordismo para o taylorismo é o modo que você produz. O Fordismo produz de forma em larga escala e homogênea, e o taylorismo sob demanda e com alguma adaptação. Ou seja, não necessariamente é tudo igual. Pode ser feito de formas mais individuais, particulares. Conseguem entender isso? Sim, né? Acho que está muito claro. A gente tem empresas que produzem... Por exemplo, o que seria o máximo do taylorismo, o neo-taylorismo, que já tem outros nomes, né, para a gente falar de modos de produção atuais, que não é o nosso caso aqui. Mas, por exemplo, as linhas de carro duram apenas 1 ano. Então, às vezes, um carro, tem carro que ele tem uma especificidade, o modelo do carro só dura 1 ano. Tem carro que, assim, esse aqui é o M345, só foi feito em 2009. Em 2010 já não tem mais. Não é mais produzido. Não é mais produzido, está fora de linha. É ruim, porque aí você gera custo, não tem peça para repor. Não, mas aí é problema seu, né? De quem escolheu o De carro. quem escolheu o carro. A gente já tem outras coisas para falar. Você tocou num ponto, né? A gente pode falar de obsolescência programada, que é uma forma como a indústria, a partir de determinado momento, encontrou um formato para fazer você sempre consumir o mesmo produto. Ela te dá um produto que tem prazo de validade, ele vai acabar e você vai ter que ser obrigado a consumir outro. Você
celular, você já sabe que mesmo que você format, cuide bem dele, aquela peça ela vai ser desgastada e você não vai conseguir encontrar nunca mais vai ficar bom. É uma peça central do aparelho que vai fazer com que ele nunca mais fique bom. Ou seja, eu já vendo sabendo que ele vai escangalhar para você comprar outro. Isso é obsolescência programada. A gente não vai tocar nisso agora, mas a gente pode falar dessa mudança de paradigma aqui entre Taylorismo e Fordismo, que vai ser um reflexo da sociedade, né? E vai ser uma forma como os industriais vão tentar escapar das crises de superprodução. Beleza? Tranquilo? A gente vai falar de crise 29, depois a gente vai falar disso com mais propriedade. Tranquilo? Beleza. Explicado isso, então a gente entende o que a segunda revolução industrial vai fazer. Ela vai acelerar ainda mais esse processo. O que está acontecendo no mundo então? Eu tenho cada vez mais um mundo que produz. Concordam comigo? Sim ou não? Então o mundo está produzindo cada vez mais. Produzindo. Mas eu preciso fazer o quê quando eu produzo? Se você fosse um dono de uma indústria, você produz muito. Qual seria a sua principal preocupação? Vender. Para vender eu tenho que ter o quê? Consumidor. E esse é o problema. A Europa está percebendo que está tendo uma escassez de mercado consumidor. As indústrias todas fordistas produzem aos milhares e aos milhões, certo? Chega um momento que todas as pessoas já compraram, já consumiram. Eu preciso de mais consumidores, certo? E onde é que tem consumidor? Nos outros países. Então a gente já chega em uma outra possibilidade, que é tentar levar o nosso produto em outros países. Só que a Europa não vai fazer isso de forma legal, bacana. Vamos levar, mostrar pra galera, bater na porta. Continente africano? Tô aqui, queria vir nessa enciclopédia. Não. O processo que vai começar no final do século XIX, no começo do XX, que será a nossa próxima aula, se chamará imperialismo, que é quando os países europeus vão invadir o território africano e asiático, dominar a terra, industrialmente falando, para conseguir mercado consumidor, fazendo com que aquelas pessoas trabalhem a custos baixíssimos e dominando e explorando aquela terra. Como? Através de guerras. Caraca, Daniel, mas agora não, agora a gente vai falar que esses países estão pensando em fazer isso, estão pensando em serem potências industriais. E para ser uma potência industrial, você pode ser pequeno e fraco? Não, você tem que ser como? Grande e forte. E para ser grande e forte, você não pode ser como a Itália era naquele momento, no século XIX. Como é que a Itália era? A Itália não era um país, não era uma nação unificada. Não. Veneza, Sicília do Norte, Sicília do Sul, Roma, Sardenha, todos esses lugares eram regiões itálicas do Mediterrâneo, mas não eram Itália, não tinha o nome Itália como país. A Itália era uma região e não um país. E aí, a partir daquele momento, as regiões italianas começam a perceber que existem interesses em unificar esses territórios que eram independentes. Consegue entender isso? Então, a Itália passa a entender, na verdade, a Itália não, algumas lideranças da região itálica passam a entender essa necessidade e unificam a Itália a partir ali do final do século XIX. Pasmem vocês, é só em 1930 que a Itália vai ser do jeito como a gente conhece hoje. Por que, Daniel? Vamos lá, como Jack Stripador, por partes. A primeira parte, a Itália tem duas Sicílias. Sicília é uma região da Itália. E ela tinha duas Sicílias, Sicília do Norte e Sicília do Sul. Quem vai ajudar a unificar, inclusive, é o Garibaldi, né, que vai participar das lutas aqui no Rio Grande do Sul. Mas aqui que a gente tem, na Farroupilha, mais específico, a Sicília, o norte e o sul da Itália tem diferenças muito específicas. O norte da Itália, ele é extremamente urbano, industrial, desenvolvido. E o sul da Itália, ele é campesino, agrário. Vocês já viram aqui filmes onde as pessoas vão se refugiar no sul da Itália? Ou vão passar uma lua de mel no sul da Itália? É sempre aquelas vinícolas, né? Os campos cheios de oliveiras, então
sempre tem o cara que tem uma adega, aqueles lugares lindos, né, com um campo verdinho, né, onde tem quase ninguém. As pessoas compram baguete de manhã e bem bicicletinha e vão subir no monte. Aquilo é o sul da Itália. Aquilo é uma parte da Itália bucólica, né? Sabe o que é bucólico? É aquela coisa meio... É uma melancolia do campo, campesina, né? De ser uma coisa mais, sabe, uma coisa floral, de acordar amanhã e ver o campo, as montanhas, e trabalhar na mercearia. Isso é o sul da Itália, tá? Isso é o sul da Itália. Agora, o norte da Itália é mais desenvolvido. Quer um exemplo? Milão, terra da moda, do desfile, da formação, né? Dos estilos, os homens e mulheres andam super bem vestidos, né? As lojas e formatos de alfaiataria, roupas sob medida, né? Quer dizer, a produção industrial cresce com a produção de tecidos e de roupas. Quer dizer, você conseguiu pegar dois lugares muito diferentes, o norte da Itália e o sul da Itália, né? Você conseguiu pegar uma característica muito diferente. Para quem gosta de futebol, eu vou dar um exemplo aqui. A região Nápoles, por exemplo, ela não fica no norte da Itália. Inclusive os napolitanos têm a ideia de que eles são meio caipiras, sabe? Eles não são urbanos, e não são... Tem essa ideia de que eles são caipiras e que são meio toscos, sabe? Tem isso, os italianos colocam no sul como se a galera fosse mais tosca, burra ou caipira, ou qualquer tipo de adjetivo pejorativo nesse sentido, né? Agora, os napolitanos são considerados mais ou menos assim, né? Mais chucros. Por isso que doeu tanto, por exemplo, a saída do técnico Maurizio Sarri, que era técnico do Napoli e foi para a Juventus. Quer dizer, Turim não é Milão, mas ainda já é um centro urbano, já tem uma diferença. Quer dizer, foi vista mais do que como a saída de um time para o outro. É como se um cara saísse de um time do Nordeste brasileiro, né, que eles feito muito sucesso, e aí ele vai para um time muito grande do Sudeste. Tá falando do Rogério Ceni? Não, porque o Rogério Ceni é São Paulino e nasceu mas ele era ídolo lá do Fortaleza. Mas ele não era nordestino. É isso que eu tô falando. Uma coisa é um cara que veio treinar, e todo mundo sabe que um dia ele vai treinar São Paulo e tal. Eu tô falando o seguinte, alguém que nasce num lugar, faz sucesso, e aí essa pessoa vai treinar um time, um centro que não seja diferente. Por exemplo, se o Rogério Ceni fosse, por exemplo, pernambucano, sabe? É como se, vou dar um exemplo, Juninho Pernambucano saiu do Sport para jogar no Vasco. É claro que ele não era ídolo no Sport, virou depois que virou ídolo, né, no Vasco. Mas vamos supor que ele seja muito ídolo lá no Sport, né? E ele decida sair e jogar no Corinthians, no Flamengo. Então esse cara vai ter outra proporção, ele vai ser visto como um traidor, porque, sabe? Porque justamente... porque aquela população do Sul, na Itália, é vista como uma forma pejorativa. Eu estou tentando dar esse exemplo para vocês entenderem que existe uma divisão. E até hoje... Essa população mais pobre... Não. São características diferentes. Claro, ela não é tão rica quanto Milão, por exemplo, ou Roma, porque faz coisas diferentes, mas provavelmente existem pessoas muito ricas no sul da Itália que são donas de vinícolas, por exemplo, né? São donas de empresas de garrafa de vinho e são milionárias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, as práticas são diferentes, né? As formas são diferentes. Por exemplo, existe gente rica, por exemplo, em Goiás? Existe. Mas a gente não tem uma coisa meio preconceituosa quando vai dizer que o cara do interior de Goiás ele é burro, que ele é chucro, que ele não estuda numa universidade aqui, porque ele não conhece, acha que ele é caipira, a gente tem muito disso, né? A gente vê isso com mineiro. A minha família praticamente toda é mineira. BH é igualzinho do Rio de Janeiro, no sentido de ser movimentado, ter ruas e... não tem Maracanã, assim, que é um mineirão. E assim, as ruas são extremamente largas, as ruas em BH, para quem não conhece, tem ruas com nomes de estados. Então, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, a gente já viu se portando. E aí, quanto mais o nome mais distante, mais longe é a rua. Acho bem legal. E aí, o que acontece? É movimentado, mas a gente acha que o cara veio de Minas, que ele não conhece. Veio de Minas, não tem que atravessar a rua. Pelo amor de Deus, tipo isso. Então, a gente tem uma ideia muito preconceituosa também, tá? Então a gente acha que o cara não conhece nada e tal. A gente é bem preconceituoso aqui no Rio de Janeiro, né? Que bom, vocês entenderam mesmo o que eu quis dizer. E até hoje, por exemplo, a Itália não tem uma unificação, digamos assim, cultural muito bem executada.
Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, se você chega num lugar, chega em Roma e fala, já comi a pizza italiana, eu gostei, mas você não comeu a pizza romana. O italiano não é esse, mas ele pede principalmente o romano, que ele quer herança cultural lá do Império Romano, quer dizer, sabe? Então o cara tem um aspecto muito individual, né? O cara não é italiano, ele é napolitano, ele é romano, ele é siciliano, ele não é italiano, entendeu o que eu tô querendo dizer? Tem esse aspecto individual, o que mostra como essa unificação foi meio artificial, entende? As pessoas realmente não se sentiam no mesmo país, necessariamente. É o mesmo país, mas com características muito diferentes. Então essa unificação foi problemática. Mas por que ela foi feita? Por conta da necessidade de industrialização e unificação. Até porque o que estava acontecendo no mundo era uma expansão e dominação dos países europeus. A Prússia, por exemplo, era gigante e ela estava dominando os territórios. A Itália não podia se tornar fragmentada, a gente é mais fraco. Tem que se unificar e produzir industrialmente, a gente pode se fortalecer, não ser dominado e dominar algum território. Consegue entender a lógica do negócio? Beleza, legal. Tem aqui a questão religiosa que eu coloquei. O que seria a questão religiosa? A questão religiosa é que a gente só vai conhecer a Itália como hoje lá para 1930, lá a partir da ascensão do fascismo de Mussolini. Porque é lá, por exemplo, que a Igreja Católica ganha um país, né? A Igreja Católica, o cristianismo é a única religião que tem um país, né? É o Vaticano, que tem Constituição. Claro, ela tem a coisa basicamente a mesma da Itália. E, se eu não me engano, as regras menores e a ocupação é controlada por Roma, porque ela é uma encíclica romana. É como se uma cidade, é um país separado de uma cidade, Roma, né? Mas é um país que tem leis próprias, guarda real própria, legislações próprias, entende o que eu quero dizer? Então tem um país, o Vaticano é um país que é cedido para negociar com a Igreja Católica, que inclusive apoiou o nazifascismo, né? A Igreja Católica apoiou o nazismo e o fascismo. Isso é importante ressaltar, tá? E isso não foi em 1700, não. Isso foi em 1930, tá? O fascismo italiano e o nazismo hitlerista, o imperialismo japonês, por aí vai. Não é o fascismo como um todo. Bom, agora eu estou falando de uma unificação também complicada, né? Eu acho que essa é um pouquinho mais complicada de explicar, que é a unificação do território germânico, ou seja, a Alemanha. Deixa eu falar como não existe a Alemanha até então, a gente vai explicar então como é que se unificou esse território germânico, tá? Seguinte, estou botando aqui, opa, tranquilo. Continuando então. Na Alemanha o processo era, digamos, diferente. Por que diferente? Porque apesar de estar acontecendo a mesma coisa, os países estarem se unificando na verdade, os estados independentes estarem se unificando em países e nações para se proteger da invasão de outros países europeus mais fortes, como a Prússia, mas também para poder fazerem o quê? Expandir. Calma. A Prússia não existe mais a Prússia, mas é basicamente o que hoje é o território da Alemanha, uma parte do território da Áustria e uma parte do território da Rússia, tá? Mas basicamente é o território da Alemanha, para ficar claro no mapa, assim, quando você olhar. Por quê? Por que a Prússia ajuda a Alemanha a se unificar? E, na verdade, vira a própria Alemanha, né? Acontece o seguinte, alguns estados alemães começam a ter desenvolvimento burguês e começam a se interessar em aliar-se à Prússia, que era uma potência militar. Qual era o objetivo disso? Juntar dois interesses, e aí vem a central da aula, hein? A unificação alemã, ela está ligada diretamente a dois interesses, da burguesia industrial e da aristocracia. Vou falar de novo, da burguesia industrial e o da aristocracia, ou seja, do pequeno grupo que controla o poder político no território da Prússia, tá? E dos estados germânicos, porque não existia a Alemanha, né? Eram estados germânicos independentes, e a burguesia industrial que ia surgindo nas regiões da Alemanha. Ou seja, os dois interesses.
Por que eu coloquei aqui as leis aduaneiras? Vai haver um acordo entre Prússia e Estados germânicos de leis aduaneiras. Aduaneiras tem a ver com impostos, tá? E são impostos diretamente sobre produção e transporte, principalmente de aço e de ferro. Ou seja, a burguesia industrial ela tem interesse em se unificar essa aristocracia e tornando uma grande nação para poder crescer ainda mais no seu projeto industrial. Os burgueses, os líderes da burguesia, os capitalistas dos estados alemães, da burguesia das regiões germânicas, eles têm interesse em ter um exército nacional, em formar uma grande potência, porque dessa forma eles vão ter ainda mais poder. Vocês entendem que poder e dinheiro eles estão ligados, interligados? Então o cara tem dinheiro, mas para ele ter mais dinheiro ele precisa de mais poder político, entende? Então a burguesia busca no poder político da Prússia, a burguesia alemã busca no poder político da aristocracia da Prússia e das próprias regiões da Germânica uma tentativa de unificar-se, porque com uma nação, com um exército forte, ela podia proteger e invadir países para conseguir mais recursos para a produção industrial e mercado consumidor, gente para consumir o produto dela, e mão de obra, gente para trabalhar por preços cada vez mais baratos da indústria do que seria a Alemanha. Consegue entender isso que eu estou falando? Ou não? Fala, sejam sinceros. Consegue entender? Então, o burguês alemão, né, não era alemão, o burguês da região, sei lá, vou dar aqui um exemplo de uma cidade alemã, tá? Munique. O burguês industrial de Munique, ele fala, cara, eu sozinho, eu não vou conseguir. Eu sou importante, mas eu quero ter mais dinheiro. Mas para eu ter mais dinheiro, eu preciso me cercar de segurança. Eu quero ter coisas que só no outro país eu tenho barato, um recurso, ferro, ou bauxita, manganês, ou qualquer outra coisa. E aí ele se alia à aristocracia da Prússia, que tem um grande exército. E aí o que acontece? Em várias guerras a Prússia vai empreendendo uma guerra contra a Áustria, depois vai empreender uma guerra dos ducados, depois vai vir até finalmente a guerra franco-prussiana. A Prússia vai fazer uma guerra contra a França, vai vencer. E aí, nesse processo, a Alemanha vai anexar vários territórios. Vai ser maior do que ela já era. E a própria Prússia, digamos assim, olha a palavra, né? Própria Prússia. A própria Prússia vai se tornar o que é basicamente a Alemanha, dando origem ao que a gente vai chamar de Segundo Império ou Segundo Reich, tá, em alemão. Quando é que vai ser o terceiro Reich? Quando Hitler desenvolver a Alemanha nazista, Terceiro Império. Então já começa um projeto do que a gente já estava anunciando lá atrás, chamado imperialismo. Está percebendo que tanto Itália quanto a Alemanha são os últimos países a se unificarem na Europa para fazer imperialismo, para invadir países da África e da Ásia, para tirar a riqueza desses países, para fazer com que as pessoas que moram lá consumam seus produtos, para que elas produzam, seja também, além de mercado consumidor, mão de obra. Ou seja, é o que a gente chama de neocolonialismo. Não é aquela colonização lá da Espanha de Portugal, expansão marítima, né, Cristóvão Colombo, não é, aquilo é colonialismo, esse é neocolonialismo. O que significa a palavra neo, prefixo? Neo. Pequeno. Não, neo, N-E-O. Neo. Recém. Não. Neo, novo. Neo é novo. Então, neoquímica, nova química, tá? Neocolonialismo é aquele lá? Não, é o novo colonialismo, que se chama imperialismo. É uma outra forma de colonizar, não mais querendo ouro, metais preciosos e a ocupação da igreja católica, especiarias. Esse está preocupado com o quê? Com dominar o território na África e na Ásia e também na América, mas de uma forma diferente, a gente vai ver depois. Ocupar esses territórios na África e na Ásia em busca de quê, basicamente? Mercado consumidor, gente para consumir o produto e riqueza do território, mas também mão de obra, gente para trabalhar e para consumir. Quer dizer, eu domino o seu território porque eu quero fazer do seu povo trabalhar para mim num preço absurdo e ele que trabalha vai consumir o meu produto. Então, você trabalha para uma empresa que você é obrigado a consumir os produtos dela. Tá? Nesse caso, não é uma empresa, mas são várias companhias industriais que invadem a Europa. O imperialismo, ele é uma colonização num dos estados só, mas é um projeto burguês, é um projeto capitalista. O imperialismo é
uma dominação e uma colonização, uma nova colonização, com viés capitalista, claramente burguês e capitalista, com interesses mercadológicos, de mercado consumidor, mão de obra e custo de produção. Porque se eu invado um país, eu não preciso pagar por aquilo. Eu invadi, e aí, o que eu faço? Pego para mim, o custo é zero. E para trabalhar, aquela pessoa está miserável, está um país destruído e dominado. Ela pode trabalhar com qualquer valor para comer. Às vezes nem para conseguir comer. É isso que as empresas e as companhias europeias pagam para quem trabalha no continente africano e asiático. E por fim, essa pessoa vai ter que consumir de mim. Então eu ganho em todos os blocos. Eu invado você com poder. Então, tá entendendo? As companhias privadas, as grandes indústrias, elas são as responsáveis por se aliar à aristocracia, à política, para formarem grandes nações, e essas nações são impulsionadas a invadir outros territórios na África e na Ásia para dominarem por conta dos interesses capitalistas dessas indústrias. Conseguem entender isso? Tá claro para vocês? Isso é muito importante, tá? Bom, acho que a gente já conseguiu dar uma enxugada boa aí na nossa matéria de hoje. Na nossa próxima aula, deixa eu ver o que a gente agora. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre imperialismo e talvez a gente consiga falar sobre Primeira Guerra Mundial, tá? Mas, de qualquer forma, acho que imperialismo a gente já está caminhando bem, está caminhando para essa reta final aí. Eu vou tentar dar uma aula, próxima aula, de imperialismo e Primeira Guerra Mundial, para a gente conseguir fazer isso. Beleza? Bom, agora eu vou passar alguns exercícios para vocês, que a gente vai fazer e vai corrigir naquele esquema. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Todas as informações aqui, dúvida zero. Então, beleza. Vamos lá. Número 1. Diga aí o que eu pedi para vocês. Indique ao menos 3 mudanças promovidas pela segunda revolução industrial. E aí? petróleo e energia elétrica. Vamos com calma. Mudança, então. Descoberta do petróleo, controle da energia elétrica e mais o quê? Surgimento de modo de produção. Surgimento do modo de produção, por exemplo, taylorista, tá? Então, taylorismo com modo de produção industrial, a gente tem o controle da energia elétrica, tá? E a descoberta e controle também do petróleo como combustível fóssil. Conexão de pessoas com... Muito bom. Aceleração da informação, pode colocar. Surgimento dos automóveis, né? A invenção do telégrafo. Várias coisas importantes que a gente pode ter colocado. Todas com aceleração da informação também e aumento de riqueza. Na segunda, o que eu pedi para vocês? Explique como ocorreu o processo de unificação da Itália. E aí, alguém fez? Não, eu não. Eu botei assim. A Itália. Vamos começar pelo nome do país. Vamos lá. Eu coloquei unificando o norte e o sul da Itália, onde o norte era mais desenvolvido e industrializado e o sul uma região mais camponesa, mais bucólica. Uhum. Essa palavra que você anotou. Tratada com certa inferioridade com relação ao norte. Foi bem. Eu acho que a gente pode... Coloquei no finalzinho. Show. Fortificado pelo Vaticano, sob domínio da Igreja Católica, que apoiava o nazifascismo. Ok. Vou tentar uma resumida aqui, para a galera que fez ou fez mais ou menos ficou igual. Olha só. Como é que ocorreu esse processo? Uma unificação difícil, por conta das diferenças culturais e sociais que existiam entre Norte e Sul, tá? E também teve a necessidade de diálogo com a Igreja Católica, que vai gerar o Vaticano, só mais tarde vai, digamos assim, receber o Vaticano, né? Em 1930, 32, e aí vai acertar a chamada questão religiosa. Mas o principal é entender que existem diferenças culturais e sociais entre Norte e Sul, que só vão ser unificadas por conta de interesses industriais e nacionalistas, melhor dizendo. Passando as alterações devidas aí.
Número 3. Leia para mim a pergunta, por favor. Aponte ao menos 3 aspectos fundamentais do processo de unificação da Alemanha. E aí, 3 aspectos fundamentais para o processo de unificação. Burguesia industrial, aristocracia, Boa. só botei essas. Controle do poder político. Aí você pode botar controle do poder político pela aristocracia burguesa industrial. Pode botar aliança entre burguesia industrial e aristocracia. Tá faltando 2, uma coisa importantaça, galera. Não? Fala aí. Eu coloquei, mas eu não sei se era para essa pergunta. Quando eu botei ocupar território africano, asiático. Não. Mas olha só. Vocês estão esquecendo. A atual região da Alemanha, boa parte dela tinha outro nome. Era outro país, era outro império. Imperialismo? Ela tinha outro nome. A Alemanha tinha uma parte da Alemanha tinha outro nome. Era um império. Começava por Rússia. Então as empreitadas militares da Prússia, tá? Os acordos entre a Prússia e as regiões da Alemanha, a guerra franco-prussiana, que vai fazer com que as regiões da Alemanha, a Alemanha em si vai anexar outras regiões, formando o Segundo Reich. Então, essa relação, a gente podia falar dos acordos, das leis aduaneiras entre Prússia e as regiões dos estados germânicos. Tranquilo? Sim. Número 4. Estabeleça uma relação entre as unificações de Itália e Alemanha e a segunda revolução industrial. E aí? Não? Essa eu fiz. Eu coloquei poder político, impondo imperialismo com interesses em exército. Vamos lá. Transportes a produtos, transportes, como ferro e aço. Vamos lá. Qual é a relação que tem a unificação para o imperialismo? O imperialismo é um movimento que vai levar os países europeus a dominarem o território africano e asiático em busca de mercado consumidor, mão de obra barata e barateamento da matéria-prima. Eu botei essa na outra. Isso é o imperialismo. Qual é a relação disso com a unificação? As unificações fortaleceram as nações, tá? Essas unificações serviram para unificar o território, que levou aos interesses dessas burguesias no processo imperialista. Ou seja, a unificação ela serviu como uma forma de fortalecer o território, fazendo ele se tornar uma potência industrial e militar, fazendo assim com que ele conseguisse dominar o território na África ou na Ásia e conseguir esses objetivos, que seria mercado consumidor, mão de obra barata e o barateamento da matéria-prima. Então, a unificação era uma forma de juntar burguesia e exército, entende? Para fortalecer o país, formando um país. Porque se a Alemanha não fosse Alemanha, fossem estados, ia ser muito difícil fazer esse processo. Mas se unindo, ela junta a burguesia industrial, os interesses dos capitalistas, junto com os exércitos e a política interessada em dominar os territórios. Número 5 agora, né? E aí, como é que é? Relacione as unificações europeias ao final do século XIX ao imperialismo. Relacione o quê? As unificações. Como é que era a 3? As 3. Aponte ao menos 3 aspectos fundamentais do processo de unificação da Alemanha. E a 4? Estabeleça uma relação entre as unificações de Itália e Alemanha e a segunda revolução industrial. Então eu falei besteira. Eu acabei de explicar o número 5. Essa aí é a número 5, que fala sobre imperialismo e unificação. A número 4, só faz uma seta aí, desculpa, tá, gente? A 4 é a Revolução Industrial. O que tem a ver com as unificações? A unificação dos países
era uma tentativa de poder se tornar uma potência industrial, inclusive no sentido territorial. Quando a Revolução Industrial chega, a busca por petróleo, por exemplo, vai ser uma justificativa. Uma outra justificativa é acelerar e juntar lugares. A gente não falou que a segunda Revolução Industrial faz isso? Os trens, automóveis com a primeira e tal. E segundo, o controle de eletricidade faz com que esses lugares próximos se aproximem. Fiquem mais... Esses lugares próximos me pegou mal, mas esses lugares que são regiões perto uma das outras, se unifiquem. Por quê? Porque agora tem contatos maiores, tem o telégrafo, informações mais rápidas, relações comerciais agora mais rápidas, porque agora tem o trem, eu tenho o automóvel, eu tenho interesses locais de trabalhadores de um lugar para outro lugar, ou seja, relações mercantis, mas que visam aproximar esses territórios, ou seja, a Revolução Industrial, inclusive, vai acelerar o processo de unificação, né? Tranquilo? Tranquilo. Galerinha, até a próxima.